Fala, meu povo! Bispo Rodrigues aqui na área. Olha só, hoje nós vamos trazer os melhores momentos. Então vamos acompanhar junto? Bora lá! Eu vou ao vivo com o nosso João Gomes aqui de Manaus, porque a Polícia Federal realizou hoje uma coletiva para revelar novos detalhes do caso que investiga as mortes do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. Ao vivo, o João já está aqui com a gente para trazer as informações. Uma boa tarde para você, né? E boa noite para todo o Brasil, viu, João? Olá, Luiz, muito boa tarde para você, boa noite para o resto do Brasil que segue acompanhando a nossa programação. Olha, a Polícia Federal no Amazonas confirmou que as investigações da Operação Javari já estão 90% concluída. A Operação Javari investiga o duplo homicídio do indigenista Bruno Pereira, da FUNAI, e o jornalista inglês Dom Phillips. Segundo a Polícia Federal, além dos 4 já presos, que tratam-se do Amarildo da Costa, do Osnei da Costa, do Jefferson e do Rubens Vilar, popularmente conhecido como Colômbia, agora já no final das investigações foi uma 5ª pessoa acabou sendo identificada pela Polícia Federal também como participante do crime. Trata-se do Edivaldo da Costa, ele é irmão de Amarildo. Ainda segundo a Polícia Federal, a motivação do crime também já está clara. Trata-se de um acerto de contas por conta da fiscalização que acontecia por parte de Bruno Pereira em relação ao movimento de pesca ilegal na área do Javari. Ainda de acordo com a Polícia Federal, também não há dúvidas de quem foi o mandante do crime. Trata-se do Rubens Vilar, popularmente conhecido como Colômbia. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas conversou com as equipes de reportagem durante a tarde desta segunda-feira e a gente vai ouvi-lo agora com mais detalhes sobre a conclusão da investigação. O que nós apuramos de novo agora? Nós temos mais uma pessoa identificada por ter participado nesse duplo homicídio, que é o irmão do Amarildo, o Edivaldo da Costa Oliveira, que até então, nas nossas investigações iniciais, ele teria participado da ocultação dos cadáveres. Então ele também vai responder como partícipe do homicídio por ter fornecido a arma de fogo. A motivação também está identificada, é de fato a fiscalização, a pesca ilegal que era exercida de forma muito veemente lá pelo Bruno. E nós estávamos aí desde o início, investigando se havia um autor intelectual, se havia um mandante no crime. Todos estão identificados, como vocês estão vendo, e nós temos indícios veementes que apontam então para o Colômbia como mandante nesses delitos. Olha, o Rubens Vilar, o vulgo Colômbia, que foi apontado pela Polícia Federal como o autor intelectual do duplo homicídio, está preso desde o ano passado em uma delegacia na cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas. Mas, ainda segundo as autoridades, ele deve ser transferido para um presídio de segurança máxima no país. Eu volto com você no estúdio, Luiz. Eu vou ao vivo agora com o nosso Ed Polo. O Ed Polo tá por aqui já. Se puder, pode colocar ele aqui no telão. Um policial civil foi baleado durante uma troca de tiros com 2 suspeitos de roubo após uma tentativa de assalto. Ao vivo, tá aqui, o nosso Ed Polo já tá aqui comigo. Olha a camiseta do Ed Polo, rapaz. Que isso? Tá de polo. Tá de polo e vai trazer mais informações a respeito desse policial que estava lá, né, Ed? Tava trabalhando, tava atuando ou tava paisana? Conta melhor essa história pra gente. Boa noite, Luiz, a todos que acompanham o Alerta Nacional. A imagem é impressionante, vou falar uma coisa para ti. Pensa em 2 idiotas. Você vai ver agora 2 idiotas que acharam que podiam levar vantagem em cima de mais uma vítima, porque aqui tá uma festa, né? Você sai na rua, os caras querem roubar, não interessa se é criança, se é bebê, se é gente grande, não importa. Pessoal, a vagabundagem, né, chegou no limite de poder roubar todo mundo. Eles acham que podem. Só que às vezes é aquela loteria, né, o Luiz? Às vezes o cara não reage, às vezes o cara reage, né, e tem problema, como nós vamos mostrar na outra. Tem uma outra entrada aí de uma mulher que reagiu, também depois eu conto, e esse que reagiu e era policial. Olha que delícia! Você vai vendo o policial ali, ó, ele vai chegar, olha os 2 vagabundos chegando aqui, ó. Corre pra cima do policial, agora volta. Ih, ela deu errado! Sai! O outro até pede licença, entendeu? Falou, sai da frente, maluco! Tá vendo o cara dando tiro atrás? Aí pegou o tiro no popô dele lá. Aí esse primeiro foi lá, o policial sacou a arma. Ih, olha lá, ó! Sai, maluco! Tomou tiro.
Um escapou por azar, que devia de ser preso, um vagabundo desse tinha que passar o resto da vida na cadeia. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após atropelar e matar uma jovem de 18 anos no interior de São Paulo. O Ranieri Zócoli está no caso e traz todos os detalhes para a gente aqui na tela. Esse acidente aconteceu aqui no centro de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Segundo informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública, a vítima morava em Guarulhos, também na região metropolitana. A confusão teria acontecido numa casa noturna, logo em seguida eles vieram tomar café em uma padaria aqui também na região central, onde tudo começou. O homem que dirigiu o veículo que matou a jovem Elizabeth Nayara, de 18 anos, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, estava embriagado e não tem licença para dirigir. Kaique Maurício da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante. O grupo em que a jovem estava se envolveu em uma briga com outro grupo por causa de um xingamento. Um dos jovens que estariam com Elizabeth então saiu correndo, enquanto outros 2 membros do outro grupo entraram em um carro e começaram a persegui-lo. O dono desta padaria viu toda a confusão. Eles tomaram lanche, usaram o sanitário, né? Aí nesse intervalo passou um carro, um golzinho vermelho, parou aqui na frente com um grupo de pessoas, né? Aí eles saíram para fora. Nisso que saíram para fora aqui na frente da padaria, aí foi agrupando e foram se estranhando. Pelo que deu a entender, ele já foi alguma coisa que aconteceu na madrugada. As câmeras de segurança conseguiram registrar o momento em que Elizabeth foi atingida pelo carro em alta velocidade. Ela foi atingida e arremessada a metros de distância. Elizabeth não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Outras 4 pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para um hospital. O corpo da jovem foi enterrado no domingo em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A polícia seguirá ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança para concluir a investigação. As imagens são de Maurício Gonçalves, aqui de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, Ranieri Zócoli, para o Alerta Nacional. Uma mulher foi morta após reagir a um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ao vivo, o Ed Polo volta com a gente para trazer mais informações. O Ed Polo, complicado, viu, meu amigo? Tá muito complicado aí em São Paulo, hein? Olha, Luiz, complicado para não dizer revoltante, principalmente esse caso que eu vou te mostrar agora, uma fisioterapeuta, 43 anos, mãe de uma criança, uma bebezinha, e estava indo para o trabalho, ela foi fazer uma consulta particular, ela estaciona o carro, isso lá em São Bernardo de Campos, no bairro de Jordanópolis, e eu vou dizer para você, é revoltante, é brincadeira. A gente vê um negócio desse, a gente que é pai, tem filho, família, e é difícil você falar que um marginal desse tem recuperação. Ela simplesmente reagiu. Isso que você está vendo aí é o carro que levou esse indivíduo, esse vagabundo, que nós vamos, olha ali, ó. Esse vagabundo já tinha cometido esse crime que nós vamos mostrar. O vídeo eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Olha aí, a fisioterapeuta chegando, ele vem atrás, ele vai ali, segue a fisioterapeuta, ela vira a esquina, já estava para entrar na casa do cliente, e ele tenta pegá-la. E aí ela reagiu a essa tentativa de assalto. Mas ele está armado, parece que não dá para ver, mas ele está armado. E ele dispara nesta briga, né, nessa reação indevida, né, da vítima, mas ele acaba dando um tiro no abdômen. E aí o vagabundo aí, São Bernardo do Campo, você que mora em São Bernardo do Campo, pelo amor de Deus, ajude a polícia a identificar esse bandido. A polícia, na verdade, já conseguiu identificar, já tem inclusive o nome dele, tem passagens, viu, Luiz, por roubo, porte ilegal de arma, receptação. E esse é o momento desse carro aí, porque a polícia já sabe que tem outra pessoa, né, envolvida no crime. Por quê? Porque esse carro foi que levou esse bandido aí, deixou nessa esquina, e a esquina lá de trás, ó, ele entrando exatamente na rua para ir pegar a mulher. Entendeu? Viu uma oportunidade e foi atrás da fisioterapeuta. E segundo os vizinhos que conhecem, né, toda a ação dessa mulher, diz o seguinte, que ela só reagiu porque ela estava com material caro, que ela estava pagando ainda esses materiais. Por isso que ela reagiu. Ela ficou transtornada. Queria, né, aquilo que a gente fala, você reage, não deve reagir. Mas vai saber o que passou na cabeça dessa mulher, né, 43 anos, deixou uma criança. Entendeu? E aí ela reagiu, infelizmente reagiu. E ele acaba,
por matá-la com um tiro fatal no abdômen, sai com o carro dela, abandonou depois o carro, ou seja, não estava atrás do carro, entendeu? Ele abandonou o carro e aí a imagem do vagabundo que foi identificado e a polícia só não divulgou o nome dele, aí o carro da vítima que foi deixado próximo dali também. Então você pergunta, para que isso? No interior de São Paulo, um homem tentou roubar um comércio e levou uma surra dos funcionários. Levou uma surra! Dos funcionários e clientes. Ah, rapaz, tadinho? Tadinho? Ah, meu amigo, olha, tadinho, ó. Tadinho, o Coringa disse que, olha, tá bom. Não, vai levar, eu vou pedir o contato. Vou mandar um zap pra ele. Ah, tá, não quero entender mal, viu? A Gisele Farina vai contar tudo pra gente, tá arrebentando, direto de Jales aqui a nossa Gisele. Oi, Luiz. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que assistem ao Alerta Nacional aqui com a gente. Luiz, é isso mesmo, viu? O criminoso conseguiu invadir um comércio em Santa Fé do Sul, aqui no Noroeste Paulista. Ele rendeu o funcionário e um cliente. Enquanto ele vasculhava o local, as vítimas perceberam que o bandido não estava armado e conseguiram deter o assaltante. Nas imagens de câmera de segurança, dá para ver o momento que o bandido rende o funcionário e um cliente. Ele agride as vítimas, faz ameaças e diz estar armado. Em seguida, ele vasculha o local em busca de dinheiro. Ao perceberem que o ladrão não tinha arma nenhuma, o funcionário e o cliente partem para cima, dão uma surra no sujeito. Ele resiste, mas acaba sendo imobilizado. O bandido foi levado para uma unidade de pronto atendimento com vários ferimentos. Após ser liberado, foi encaminhado para a delegacia da cidade e já está atrás das grades. Gisele Farina, de Jales, para o Alerta Nacional. E o juiz plantonista da comarca de Nova Olinda do Norte negou o pedido de prisão preventiva ao médico acusado de abuso sexual. Lembram do caso semana passada? O caso ocorreu durante uma consulta médica. A Priscila Mello traz todos os detalhes pra gente aqui na tela. Vai! O médico que atuava no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, segundo o Tribunal de Justiça aqui do estado, ele teve a prisão preventiva negada pelo juiz plantonista da comarca do município. Ele deve responder em liberdade, mas ele não vai mais poder atuar na área, exatamente porque o registro profissional dele foi suspenso. A gente conversou com a vítima na semana passada, ela mora no município, uma mulher de 45 anos. Ela disse que o crime teria acontecido no dia 11 de janeiro, enquanto ela estava sendo atendida por esse médico e ele teria cometido o crime de abuso sexual. No município, a vítima procurou a direção do hospital e também a delegacia da cidade. Foi quando ela veio para a capital e procurou a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Ela foi ouvida, fez a denúncia, foi solicitada uma medida protetiva. Inclusive, a delegada Kelene Passos, que é a titular da delegacia especializada, fez o pedido para a Justiça da prisão preventiva desse médico, apresentou toda a denúncia para a Justiça, mas no dia 19 esse pedido ele não foi concedido. A Polícia Civil disse que agora vai continuar investigando esse caso. Além dessa mulher de 45 anos, há suspeita também de uma outra mulher que tenha sido vítima desse médico no município também no dia 11 de janeiro. O policial militar Jeremias da Costa Silva, ele pode ir a júri popular. Quem é o Jeremias? Ele é o principal suspeito de ter matado uma mulher trans em um quarto de motel. O crime aconteceu há 2 anos em Manaus. E a repórter Priscila Mello tem todos os detalhes. A gente começa a entender essa história e os próximos passos da justiça agora aqui na tela do Alerta. O crime aconteceu em fevereiro de 2021. A vítima foi uma mulher trans identificada como Manuela Otto. Na época do crime, de acordo com informações da polícia, a vítima chegou em um motel junto com um suspeito em um veículo que fica no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital amazonense. Eles dois entraram no estabelecimento e depois de algum tempo os funcionários ouviram disparos de arma de fogo. O portão do estabelecimento foi fechado para que os
suspeito não pudesse fugir. Ele chegou a ameaçar as vítimas, os funcionários do local, de acordo com a polícia, e também ameaçou arrombar o portão do estabelecimento com o carro. Mas logo em seguida ele conseguiu fugir do local. A partir daí, as investigações iniciaram. O corpo da mulher trans foi encontrado em um quarto do motel, exatamente sem roupas e com um tiro na região do peito. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, constatou que o veículo que foi utilizado nesse dia pertence a um policial militar. Mas até então não sabia se era o policial que estava junto com a vítima ou uma outra pessoa que estava utilizando esse veículo. Mas agora, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido esse homicídio foi um cabo da PM. De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas, ele pode ir a júri popular, mas a defesa do PM recorreu a essa decisão para que ele não vá a júri popular. Mas esse pedido ainda está sendo analisado em segunda instância. Um homem foi executado a tiros em um posto de combustíveis no Paraná. Gente, parece cena de filme. Parece cena de filme, eu vou trazer o vídeo para você já já. Ele foi morto por 5 atiradores com espingardas calibre 12, em plena luz do dia, em um posto de combustíveis, para você ter noção. O prejuízo poderia ser enorme, mas eles foram lá só para tirar a vida de um homem. Tudo isso foi flagrado pelas câmeras de segurança e a gente passa a entender o caso com a Fernanda Batistella aqui no Alerta. Pois é, Luiz, um homem assassinado a tiros em um posto de combustíveis. Esse crime aconteceu em Apucarana, no Paraná. O homem que morreu era monitorado por tornozeleira eletrônica e foi atingido por disparos de espingarda calibre 12. O homicídio foi registrado por câmeras de segurança. A vítima chegou ao local em uma caminhonete com uma carretinha que transportava uma embarcação. O homem está de camiseta azul acompanhado de amigos, até que um veículo Jetta se aproxima, ocupado por 5 homens armados. Os criminosos já chegam atirando. É possível ver também que outro atirador se aproxima de outra direção, o que indica que outro veículo e pelo menos 6 pessoas estão envolvidas no crime. A vítima corre, mas acaba sendo atingida na cabeça. Em seguida, os atiradores entram no veículo e deixam o estabelecimento. Tudo aconteceu em poucos segundos. O homem que morreu foi identificado como Fidelso Rodrigues dos Santos Neto, de 30 anos. Era monitorado por tornozeleira eletrônica e tinha uma extensa ficha criminal. O caso está sendo investigado. Até o momento, os atiradores não foram identificados. Ao vivo, Ricardo Neves. Em Aracaju, câmeras de segurança de um posto de combustíveis registraram o momento que um carro invadiu uma loja de... Gente, mais uma ocorrência. Você vai ver, as imagens são impressionantes. Ô, Ricardo, a gente chega até a suspeitar que o cara ia abastecer, mas não, ele foi intencionado mesmo. Já foi com a intenção de tirar a vida das pessoas que estavam ali. Conta melhor essa história pra gente. Boa noite pra você, meu amigo. Fala aí, Super Luiz, meu bispo preferido. Ótima noite pra você, pra essa intrépida trupe aí. O rapaz que apareceu ali, se o Coringa fizer uma dieta e tirar a barba, fica parecido com ele, hein, Coringa? Ótima noite para vocês, para todo mundo que está acompanhando e fazendo aqui o alerta. Pois é, Luiz, isso aconteceu ali no bairro de Atalaia, né, em Aracaju, no final da semana passada. E o mais impressionante, Luiz, as imagens são incríveis, né? A gente não está mais seguro em canto nenhum, mas o fato, Luiz, é que essa moça que estava abastecendo, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ela teve uma convulsão e aí o pé foi no acelerador e ela saiu desgovernada para dentro da loja de conveniência, as imagens mostram aí, e ela acabou ferindo, além dela, que passou mal também, né? Ela já tinha tido uma convulsão. Ela, segundo o Corpo de Bombeiros, feriu ainda mais 4 pessoas, entre elas uma mulher grávida, que passou mal. Todos ficaram feridos, mas nada de mais grave, graças a Deus. Mas o fato é que as imagens são impressionantes. Eu cheguei a desconfiar, eu digo, será que essa mulher que estava abastecendo, na verdade a gente não teve as informações oficiais? Será que o casal que estava, será o antigo namorado com a atual namorada, e a mulher disse, eu vou acabar com essa relação agora? Mas a brincadeiras à parte, não. De fato, a mulher teve uma convulsão, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Aracaju, que foi acionada minutos depois para socorrer as vítimas, né? Ao todo, 5 pessoas ficaram feridas, entre elas a mulher, que estava na condução.
E aí, nada disso, realmente foi uma convulsão, foi um fato acidental, mas, meu amigo, o fato é que a coisa foi, meu amigo, impressionante, né? Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido mais gravemente, e aí tudo sob controle, agora é só reparar os danos, né? Quem vai pagar isso aí, ninguém sabe, mas o fato é que o estrago foi grande, hein, Luiz? E por pouco não causa uma tragédia aí generalizada com a morte de várias pessoas, né? Mas que bom que deu tudo certo, ninguém ficou ferido gravemente. Os corpos da mãe e dos 3 filhos mortos no Distrito Federal foram enterrados hoje, em Goiás. A polícia ainda investiga a chacina que já matou pelo menos 7 pessoas da mesma família. Outras 3 pessoas ainda estão desaparecidas. Marco Viana conta tudo pra gente aqui na tela. Exatamente aqui estão os corpos dessa família. Elisamar e os 3 filhos, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos de idade. Os corpos foram retirados pelo irmão de Elisamar, Ismael da Silva, retirados do IML de Lusiânia e trazidos aqui para Planaltina de Goiás, local onde moram os pais de Elisamar. Segundo informações que coletamos com a família, foi um pedido dos pais para que o enterro fosse realizado aqui em Planaltina de Goiás. Os corpos foram encontrados em um carro carbonizado em Cristalina. Pelo estado que estavam os corpos, inicialmente foram levados para o IML de Lusiânia e posteriormente para a capital goiana, para que fosse possível assim identificar os corpos e confirmar que de fato estavam ali Elisamar e os 3 filhos. Vários familiares participaram desse momento, lamentavam a perda, mas principalmente com o desejo de justiça. Todo mundo gostava dela, todo mundo tem uma lembrança boa da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que todo mundo gostava dela, né? Querida por todo mundo. Até ela mudar para Santa Maria, a gente tinha mais um convívio mais harmônico, maior, né? Mas depois que ela mudou para cá, ficou mais distante, né? Mas convívio, principalmente com a minha família. A família é maravilhosa, né? Nada que venha é desabonar a conduta dela, mesmo porque família é família, né? A Polícia Civil investiga todo o caso com o intuito de encaixar cada peça desse quebra-cabeça, desvendar e elucidar esse mistério da chacina que tomou repercussão nacional. A Polícia Civil de São Paulo identificou o autor do latrocínio que vitimou a fisioterapeuta. Já? Olha, foi em cima do caso incisivo, a polícia conseguiu, isso nós mostramos ontem. Ontem, a fisioterapeuta foi identificada como Olivia Ambrogi. Ela foi baleada após reagir a um assalto. O Neco Simões entrevistou o delegado que investiga esse caso. Vamos ver. Atenção, alerta nacional, vamos conversar com o doutor Américo dos Santos Neto, titular aqui do 5º DP de São Bernardo do Campo, para saber como andam as investigações da morte da fisioterapeuta de 42 anos na data de ontem. Nós conseguimos, na região, verificar a placa do Sena. E indo até onde consta como proprietário, que é um carro de família, no Jardim Miriam, o carro estava na garagem. Conseguimos entrar no imóvel e dentro do carro foi encontrada a roupa que ele usava, que é uma blusa cinza, uma calça escura. Essas máscaras indicativas que eles cometem alguns outros crimes, né, com essas máscaras, e infelizmente ele conseguiu fugir. Ele já foi solicitado ontem mesmo a prisão temporária dele por crime hediondo, latrocínio, e ontem mesmo também identificamos o roubo daquele carro, que é o Creta. Foi praticado por ele às 9h30 da manhã, 1h30 atrás. A vítima aqui reconheceu ele como autor do roubo. Foi solicitada também a temporária dele no caso do Creta. E esse caso especificamente do Creta, conseguimos ontem prender o receptador. Então está preso o comparsa dele no Creta. Mas isso não significa que ele tenha participado no caso aqui do Nivus, do latrocínio. Nós não descartamos, mas até agora não temos nenhum elemento de prova. Então estamos trabalhando, a prisão dele é prioridade total aqui do município.
E assim, com a prisão deles, podemos esclarecer outros fatos. Com imagens de Clairton Silva, Neco Simões para o Alerta Nacional. De olho. A Polícia Civil do Maranhão prendeu Francisco Reginaldo, um dos principais suspeitos de ter matado a jovem Francisca Letícia no último dia 11 de janeiro. Nós falamos sobre esse caso aqui no Alerta Nacional e o Nando Souza tem mais detalhes aqui na tela. Depois do corpo encontrado, 4 pessoas foram ouvidas. E nesse primeiro instante, 2 permaneceram como testemunhas. Porém, 2 passaram a condição de investigadas. Contudo, diante do álibi apresentado e da inconsistência dos depoimentos, Francisco Reginaldo de Lima Filho passou a ser o principal suspeito pela morte de Francisca Lima Mota, assassinada a pauladas na noite do último dia 11 de janeiro, no povoado Centro dos Quinco, distante cerca de 14 quilômetros da região urbana de São Luís Gonzaga do Maranhão. A Polícia Civil do Maranhão passou a desconfiar do jovem de 19 anos, quando, em depoimento, ele disse que na noite em que Letícia foi morta, ele estava em companhia de um menor, morador do povoado. Mas quando ouvido, o suposto álibi refutou a versão dada por Reginaldo. Morta a pauladas, logo o delegado que investiga o caso retornou ao povoado onde ocorreu o bárbaro crime. E na casa de Reginaldo recolheu algumas peças de roupa, pois devido à violência empregada na morte da jovem, a Polícia Civil acreditou que nas vestes que o principal suspeito usou na noite do crime pudesse ter algum indício que naquele momento levasse a esclarecer o assassinato. Ao recolher as peças na casa do suspeito, a Polícia Civil observou que elas haviam sido molhadas. Sendo assim, num primeiro momento difícil encontrar alguma prova cabal que ligasse Reginaldo à morte de Letícia. Apesar das evidências e das versões desencontradas com as do suposto álibi, Francisco Reginaldo, mesmo estando em situação flagrancial, não acabou preso. Situação que mudou 12 dias depois, já que devido a um mandado de prisão expedido pela Justiça, ele acabou preso. Quando chegou à 16ª Delegacia Regional de Bacabal, Reginaldo disse ser inocente. Agora, ele vai aguardar preso. Nova decisão da Justiça. Vou ao vivo agora com o João Gomes, pode trazer ele aqui no telão. A Justiça do Amazonas converteu prisão temporária para preventiva dos 12 policiais militares suspeitos de participar da morte de 4 pessoas em um ramal da M010 no dia 21 de dezembro. Sexta-feira nós encerramos com esse caso, inclusive trazendo os detalhes para você de que hoje terminaria esse prazo, realmente terminou e a prisão foi convertida. É isso mesmo, João Gomes, boa noite para você. É isso mesmo, Luiz. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite a todos que seguem acompanhando a programação do Alerta. A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva dos 12 policiais da ROCAM suspeitos de terem participado de uma chacina que deixou pelo menos 4 pessoas mortas dentro de um veículo no dia 21 de dezembro, num ramal na rodovia AM010. Os 12 policiais tratam-se de 6 cabos, 3 soldados e 3 sargentos e todos estavam presos de forma temporária desde o dia 24 de dezembro, quando a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acabou os identificando como suspeitos de terem participado do crime. Mas, durante este final de semana, a DHS reavaliou esse pedido e solicitou da Justiça que a prisão fosse convertida de temporária para preventiva e esse pedido foi acatado pela Justiça do Amazonas. De acordo com o portal de transparência do Amazonas, metade desses policiais militares da ROCAM que foram presos já tem passagem na polícia por crimes como homicídio, tortura e também agressões físicas. As 4 vítimas assassinadas tratam-se do casal de irmãos Diego e Lilian Máximo, além de um casal de amigos identificado como Alexandre do Nascimento e Valéria Pacheco. Eles foram encontrados brutalmente assassinados dentro de um carro modelo Onix e de cor branca na manhã do dia 21 de dezembro no ramal Águas Claras, lá na rodovia AM010. Logo após o encontro desses corpos, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deu início, claro, ao processo de investigação e acabou chegando até imagens de câmeras de monitoramento que mostram uma viatura com os policiais da ROCAM abordando esses 4 ainda vivos aqui na cidade. Essas mesmas imagens mostram depois outras viaturas da ROCAM
Rocan, escoltando essas pessoas dentro do veículo até uma área para fora da cidade, onde horas depois os corpos acabaram sendo encontrados. Os advogados de defesa dos policiais militares não quiseram comentar a decisão judicial e nem a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que disse que o processo segue em segredo de justiça. Já os familiares das 4 vítimas assassinadas disseram que ficaram sabendo da conversão da prisão por meio da imprensa e que agora eles aguardam uma possível condenação dos policiais envolvidos. A gente chega com informação e não muito boa vindo do Rio de Janeiro, porque por lá mais uma tragédia foi registrada. Uma menina de 10 anos morreu vítima de uma bala perdida. Mais uma criança que morre dessa forma. Vamos para lá falar ao vivo com o Tony Vendramini. Ele está conosco aqui. Boa noite, Tony. Obrigado pela presença com a gente. Explica para a gente, traz as informações sobre mais esse caso trágico, por favor. Opa, boa noite, Emanuel. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, uma triste história. A vítima da vez é a Rafaele da Rocha Vieira. E a Rafaele, Emanuel, só para você ter uma ideia, ela completou 10 anos na última sexta-feira. Ia comemorar o aniversário com os amiguinhos no próximo sábado e teve essa alegria interrompida, negada, né, a vida tirada por conta disso que aconteceu na noite de ontem em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Rafaele brincava na rua com os amiguinhos, com outras crianças, quando de repente chegou um carro com homens encapuzados e armados. Esses homens entraram na rua, né, o carro entrou na rua e os homens começaram a disparar. A Rafaele foi atingida por um tiro de fuzil na altura do tórax. Ela ainda foi socorrida, foi levada para uma unidade de pronto atendimento, chegou com vida, mas não resistiu. Hoje, moradores da região fizeram um protesto, atearam fogo a sofás e também caixotes de madeira, pedindo justiça pela Rafaele. A polícia já começou a investigar esse caso e procura imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os criminosos. Agora, atenção para esse dado, Emanuel. A ONG Rio de Paz informou que a Rafaele é a segunda criança vítima da violência no Rio de Janeiro somente este ano. E nós estamos em janeiro, hein? Essa ONG faz esse levantamento desde 2007 e desde então já contabilizou 92 vítimas, incluindo aí a Rafaele. A Rio de Paz também informou que o nome da Rafaele vai ser incluído em um memorial que a ONG mantém na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e que é uma homenagem a crianças e policiais assassinados no estado. Emanuel. A gente continua falando do trabalho da polícia que prendeu o 5º suspeito de participação na chacina que matou 10 pessoas da mesma família lá no Distrito Federal. Essa barbaridade que nós temos acompanhado. Carlos Henrique Alves da Silva, conhecido como Galego, é suspeito de participar do sequestro de Tiago Gabriel Belchior. O 4º suspeito preso ontem disse em depoimento que a motivação do crime foi uma disputa de terras entre os suspeitos e 2 dessas vítimas. A polícia segue investigando o caso, considerado como a maior chacina do Distrito Federal. Uma expressão do que a brutalidade humana é capaz de fazer, o que aconteceu com essa família aí no Distrito Federal. Vamos chamar o Marcelo. Cadê o Marcelo? Traz o Marcelo pra gente aqui. Marcelo, boa noite para você. Bem-vindo ao Alerta. Explica esse caso pra gente, por favor. Boa noite, Emanuel. Boa noite para todos que acompanham o Alerta Nacional. Os moradores de General Sampaio, cidade do interior do Ceará, fizeram até mais, viu? Eles espancaram o bandido e depois amarraram ele na árvore. Isso aconteceu nesta quarta-feira. Os moradores estavam revoltados porque esse bandido que foi amarrado na árvore agia com outros 2 suspeitos ali na região e ele está aí, ó, amarrado na árvore. Depois acionaram a polícia. A polícia chegou e encontrou essa cena eu tenho o nome dele aqui, é o Francisco Isaías Conceição da Silva, que está amarrado aí. O Francisco Isaías Conceição da Silva, de 20 anos, ele já tinha passagens por porte ilegal de arma e a polícia encontrou ele dessa maneira no tronco, viu, Emanuel? A polícia agora procura os outros 2 que agiam com o Chico.
Com o Chico foi encontrado 3 motos, arma de fogo, munições, mais de 10 aparelhos celulares e outros itens. Boa parte do que foi encontrado com ele já foi devolvido para as vítimas. E tem mais trabalho da polícia, viu? Porque a polícia prendeu os 3 suspeitos de participação do latrocínio de uma fisioterapeuta que ocorreu em São Paulo. O crime aconteceu na segunda-feira. Ranieri Zoccoli. Através de denúncias, a polícia chegou até Paulo Vitor Alves Ferreira, um dos envolvidos. Assim que os fatos ocorreram, diligências já foram determinadas para que pudéssemos identificar e prender esse latrocida. É um crime muito grave, que lamentamos demais que tenha ocorrido. Porém, a equipe do Dr. Américo aqui do 5º DP, área dos fatos, imediatamente aos fatos já iniciaram as diligências para a identificação e prisão do autor. O bandido que atirou e roubou o carro da vítima foi identificado. A dona do veículo roubado, Olivia Tsutsumi, tinha 43 anos. Ela teria reagido ao roubo, foi baleada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga ainda se Paulo é o homem que acompanhava o assaltante que baleou e matou Olivia. A dupla estava num outro carro usado no crime. A Polícia Civil aqui de São Bernardo do Campo começa agora uma investigação para saber quem compraria esses carros roubados que foram utilizados em vários crimes cometidos aqui no ABC Paulista. A máfia dos desmanches que fomentam esses crimes. Então a função tanto do Ricardo como do Paulo, eles ganhariam R$500 para levar até o desmanche, que eles não indicam o local. A nossa esperança na investigação com os celulares, né, doutora? Pegar agora essas imagens, os registros, para fazer esse cruzamento de informações e chegar a quem realmente solicita o roubo. Uma operação contra roubos em linhas de trens terminou com a morte de guardas. É isso mesmo, um caso que aconteceu no litoral sul de São Paulo. Os detalhes com o repórter David Diogo. O caso ocorreu neste ponto, quando criminosos chegaram para roubar mercadorias de um trem que estava parado. No momento, os guardas da companhia chegaram. A polícia foi acionada. Daí aconteceu o tiroteio. A polícia não sabia que os guardas da empresa estavam aqui. Os criminosos tentaram fugir, inclusive se escondendo aqui, nesse córrego. A polícia já prendeu 3. Um deles é menor. No momento do tiroteio, 2 guardas que trabalhavam para a empresa morreram. Outro foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro. Os policiais chegam ao terreno da empresa responsável pela linha férrea. Eles são recebidos a tiros pelos criminosos. Olha o tiroteio rolando. Os policiais revidam, mesmo sem saber que entre os bandidos estão 4 guardas da empresa de segurança patrimonial. O trânsito na via que passa ao lado da linha férrea fica parado. Um agente penitenciário, também da equipe de segurança da empresa, foi baleado. O estado de saúde dele é estável. As armas utilizadas pelos criminosos foram apreendidas. O local foi periciado. Falamos de um suspeito de 26 anos que foi preso por estuprar a própria sobrinha, uma menina de apenas 8 anos. Hoje, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente realizou uma coletiva para passar mais detalhes sobre o crime. Priscila Mello. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que tem 8 anos de idade, no ano passado foi passar a festa de fim de ano com a família paterna. No dia 30 de dezembro, a criança se queixou de dores nas partes íntimas. Os familiares ligaram para a mãe foi buscar essa criança e a menina disse para a mãe dela que ela foi vítima de abuso sexual e que o suspeito foi o próprio tio dela, um homem que tem 26 anos de idade. A partir daí, a mãe, junto com o pai, os dois levaram a criança para fazer exames, vieram até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente.
A menina foi ouvida pela equipe de investigação e confirmou para os policiais que, de fato, o tio dela tinha abusado dela. E, de acordo com a Polícia Civil, essa não foi a única vez que o crime aconteceu. Aconteceram pelo menos 3 vezes. Como a criança apresentava várias lesões, inclusive nas partes íntimas, e que denunciavam a prática de abusos sexuais, a criança acabou apontando essa autoria para o tio paterno. Então, ela foi levada para vários exames, foi instaurado aqui o inquérito policial nesse dia iniciado e, diante da gravidade, tanto da comprovação pericial como da proximidade, né, desse autor com a vítima, nós representamos ainda no plantão criminal pela prisão preventiva dele. Tudo indica que realmente aconteceu, não foi só mais uma vez. Ele foi preso nessa quarta-feira no Jorge Teixeira, zona leste aqui da cidade. Ele já estava sendo considerado como foragido porque ele estava fugindo da polícia, mas agora ele foi preso. Aqui na delegacia, ele negou que tenha cometido o crime. Embora tenha negado a autoria dos abusos, acabou relatando vários fatos que com todas as circunstâncias, a gente acaba atestando a veracidade dos depoimentos da criança. Inclusive, ele chega a dizer que a criança de 8 anos se insinuou para ele, ficando deitada ali numa cama, numa maca que tinha ali, né? De acordo com a Polícia Civil, o homem de 26 anos de idade, ele já tinha outras passagens pela polícia, inclusive também por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, uma vítima da família da ex dele, ele chegou a abusar dessa criança. Ele já tinha passagem pela polícia também por violência doméstica. O suspeito tentou atear fogo na residência da ex-companheira e agora vai responder por estupro de vulnerável mais uma vez. O suspeito agora vai passar por audiência de custódia. E policiais prenderam o homem conhecido como Pesadelo, procurado por participar do ataque a viaturas da polícia em frente ao Fórum Enoque Reis no ano passado. A gente lembra bem deste caso. A viatura foi parada, os policiais retirados, rendidos com bandidos armados com fuzis. Os policiais foram tirados de lá, 2 policiais, entre eles uma policial mulher. E depois disso, eles fuzilaram os presos que estavam sendo conduzidos para audiência de custódia, viu? Caso que a gente lembra muito bem, até porque levantou-se a suspeita que um dos fuzis apreendidos posteriormente poderia ser um do que deveria estar no arquivo de provas do tribunal. É uma enrolada. Tem desdobramento deste caso? Vamos ver na reportagem do João Gomes. A prisão de Samuel Alves Andrade e Rickson Gonçalves aconteceu durante a tarde desta quinta-feira, na Rua Pará, que fica localizada no bairro São José, zona leste de Manaus. De acordo com policiais militares da 9ª SICOM, um patrulhamento estava sendo feito pelo local após denúncias anônimas sobre o movimento de tráfico de drogas na área. Será que eu consigo achar outro? Será que alguém me ajuda a achar outro? Será que alguém me ajuda a achar outro? Hã? Tô brincando de Dora Aventureira. Quando eu não consegui achar outro. Caralho, mano, olha onde que ele tá. É sério mesmo. Estavam no hip rap, né, que é chamada de Rua Pará. Então, quando nós chegamos lá, eles perceberam a nossa presença, tentaram empreender fuga ali pelas vizinhanças, subindo o muro, correndo em cima de telhados. Mas como a ação era coordenada, nós conseguimos encurralar eles dentro de uma residência, né? O vulgo Peixinho, ele estava de posse daquela arma longa ali, então no momento ele se desfez dela. Já o 38 estava com Samuel, vulgo Pesadelo, né? Então diante desses fatos aí, nós demos voto de prisão para os 2, para os 3 na verdade, né? O outro terceiro aí vai ser averiguada a situação dele aqui. Samuel, popularmente conhecido como Pesadelo no mundo do crime, é apontado pelas autoridades como sendo um dos participantes do ataque que aconteceu em frente ao Fórum Enoque Reis durante o mês de junho de 2022. Na época, eles usaram fuzis para atirar contra viaturas da Polícia Militar, onde estavam sendo transportados integrantes de uma facção rival. Samuel, vulgo Pesadelo, né? Nós estávamos em investigação de outro crime. E como os crimes são interligados, ele acabou caindo com esse armamento pesado que vocês estão vendo aqui, 38, 12. Vai ser flagranteado agora nesse momento. Já tem a prisão preventiva dele decretada, vai cumprir a prisão dele, né, pelo crime ocorrido no Fórum Enoque Reis.
e responder por esse outro crime ocorrido agora. Ou seja, além do ataque na frente do fórum, ele já era envolvido em outros braços da criminalidade aí, tráfico de drogas, inclusive a gente percebe aqui os entorpecentes? Sim, na realidade, é uma associação criminosa que envolve as facções. Ele é um dos braços que comanda essa área aí de atuação, né? Que foi uma afronta ao Estado e o Estado prontamente nos dando resposta, inclusive com a prisão desse indivíduo aí. O terceiro indivíduo preso com a dupla foi liberado após a abordagem. Ele, na delegacia, conseguiu comprovar que era apenas um usuário de drogas e não tinha envolvimento com o esquema criminoso. Olha onde que a polícia acha ele. Bota o vídeo ali do momento que ele estava escondido. Olha aí. Olha só, jumento corajoso onde estava. Será que alguém me ajuda a achar outro? Que a policial Será ainda que alguém me irônica, ajuda a achar né? outro? Será que alguém me ajuda? Tô brincando de Dora Aventureira. Olha aí, ó. Vai brincar de Dora Aventureira aqui, quando eu não consegui achar outro. Olha, aqui na TV Crítica a gente acompanha as aventuras da Dora, né? Olha onde achou. Olha onde ele estava escondido. Será que alguém me ajuda a achar outro? Tem aqueles que se escondem embaixo da cama da mamãe, da cama do papai. Né? Aí, esse aqui, o pesadelo, deve ser. Será que tem alguma coisa a ver? Não, é que nessas horas aí, ele, na cabeça dele, ele achou: rapaz, ninguém vai ver o meu reflexo. Ninguém vai ver o reflexo. Porque tá atrás do espelho, pode né? Ser, pode ser. De repente ele imaginou que ele estava num pesadelo de vampiro, né? O vampiro que não tem reflexo. É, reflexo, ele não tem reflexo. Não deu jeito, foi por trás das grades. O espelho entregou ele, o espelho era falso. A gente brinca aqui, pessoal. Mas coloca um fuzil na mão dele. Coloca um revólver na mão dele. E bota ele na rua pra te ver o que ele faz com os desafetos. É bem diferente. Com um fuzil foi capaz de fazer o que fez. Parar uma viatura, né, encurralar policiais, mas aqui... Ao Bloco do Bispo nessa sexta-feira, especial no nosso Alerta Nacional, chegando com tudo na sua tela. Luiz, que é isso? Que é isso, Luiz? É notícia, nós queremos matéria. Calma, fica tranquilo. Nós vamos seguir com o programa normal, mas em clima de muita folia. Quem tá alegre aí? Tá todo mundo feliz ou não tá? Senhoras e senhores, chegou o momento de nós revelarmos a identidade de carnaval de cada um dos nossos guerreiros. Eles estão aqui, o empenho desde meio-dia, eles estão desde meio-dia se arrumando, tá? Chegaram aqui 11h30, almoçaram por aqui pela TV e passaram por procedimentos estéticos, muita maquiagem, muita make, muita purpurina, muito confete. Primeiramente eu quero chamar aqui o nosso... Quem vai ser primeiro? A identidade de carnaval do nosso jumento, a mula com cabeça! A mula com cabeça. Pode passar. Vai lá. Pode ir lá, mula com cabeça. Ali, isso. Agora eu quero chamar a Arlequina do Alerta! A Arlequina... A nossa Arlequina do Alerta! Com sua... Senhoras e senhores, pode tomar seu lugar, a Arlequina do Alerta. Agora eu quero chamar a Pocahontas do Alerta! A nossa Pocahontas do Alerta. Muito animada ela, pode ir. E agora, para fechar, a Sininho do Alerta! A Sininho do Alerta, com sua máscara, suas asas. Eita! Essa é a identidade de cada um dos nossos guerreiros, identidade do carnaval.
Daqui a pouco teremos uma apresentação, é claro, exclusiva para você, nosso telespectador. Então fique tranquilo, você que se animou. Poxa, eu queria ver mais, eu quero ver mais. Calma, o alerta de hoje está só começando, aí trazendo muitas surpresas para mim e para você que está do outro lado também. Vamos de informação? 2 homens identificados como GG e Neném morreram após... GG entendeu? Aí a diretora bagunça dela coloca logo uma matéria dessa pra abrir o programa. Não é? Era porque ele era grande, a outra era PP, né? Aí essa é GG e Neném morreram após troca de tiros com a polícia. O caso aconteceu em Macapá, no Amapá, e Jair Eisenberg conta tudo pra gente, abrindo essa sexta-feira de carnaval no Alerta Nacional. Um indivíduo identificado pelo nome Gerardson Vilhena Novaes, de 19 anos de idade, vulgo GG, foi alvejado por disparos de armas de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais atenderam a ocorrência, mas imperou a lei do silêncio. Segundo informações policiais, vulgo GG, apesar da pouca idade, era um indivíduo de altíssima periculosidade, com várias passagens pela polícia e era integrante de facção criminosa. Logo após a morte do vulgo GG, aconteceu uma intervenção policial envolvendo uma equipe de rotando BOP, que culminou com a morte de um indivíduo identificado pelo nome Manuel Nerivaldo Gomes Coutinho, de 45 anos de idade, vulgo Neném Cabeludo. Os policiais deflagraram a operação Raio de Fogo e, quando entraram em área vermelha do crime, logo avistaram vários indivíduos correndo quando eles avistaram a viatura do BOP. Os policiais desembarcaram, tentaram fazer o cerco, mas vários indivíduos conseguiram fugir por área alagada. Já o vulgo Neném invadiu uma residência, de onde enfrentou os policiais com disparos de arma de fogo. Para nossa surpresa, esse criminoso já efetuou disparos contra a nossa equipe, a gente continuou avançando, os nossos policiais estão preparados para isso, avançaram no ambiente, houve o confronto. Ele foi abatido, alvejado com alguns disparos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 840 que mantém marcação intacta do governo federal e ainda estava com várias munições intactas. Segundo informações policiais, vulgo Neném era liderança de uma organização criminosa que atua principalmente no bairro do Araxá. Ele tinha mais de 20 passagens pela polícia e recentemente foi o coordenador de um crime que aconteceu contra um menor de 15 anos de idade, que aconteceu exatamente no bairro do Araxá, onde o vulgo Neném morreu em confronto com o BOP. Com imagens de Tiago Amanajás, edição de Mila Nunes, Jair Eisenberg da TV Tucuju de Macapá, para o Alerta Nacional. Eu vou ao vivo com o nosso Ed Polo. Uma perseguição a sequestradores terminou com a prisão dos criminosos e a vítima libertada na Grande São Paulo, ao vivo. O nosso Ed Polo, que também entende tudo de carnaval, é ou não é, Ed Polo? Conta pra gente. Ô, Bispo, um abraço pra você, uma boa noite pra todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Vou falar uma coisa, hoje é dia 27, sexta-feira, mas quando começou o programa, achei que fosse sexta-feira 13. Imagens piores que o Halloween, eu nunca vi isso na minha vida. Confesso que saindo daqui vou para um psicólogo procurar um tratamento, que eu fiquei transtornado com o que eu vi. Meu Deus do céu! É apavorante isso, mas beleza, vamos lá, é o que tem, põe isso aí mesmo. Vou falar, tô feliz. Luiz, que coisa, Luiz. Você que comanda a bagaça aí, não tem a gente mais bonita pra pôr? Pelo amor de Deus, isso aí assusta a criança, ninguém vai assistir isso aí, pô. O Ed Polo tá com inveja ou não tá? Lança um negócio desse lá pra São Paulo. Ó, a nossa Alerquina vai acertar aqui você, Ed Polo, ó. Chegou aqui nossa Alerquina aqui, ó. Vai acertar você. Pelo amor de Deus. Isso daí não passa nem no aeroporto. Isso daí já a Polícia Federal já prende, já leva pra alfândega. Ô, Ed Polo, você gostou do... Você gostou do... Ave Maria, você gostou do adereço da nossa Alerquina? Ainda? Gostou do adereço da nossa Alerquina? No umbigo? O piercing dela? Você gostou? Nossa, maravilhoso isso daí. Tu nunca vi coisa mais bonita.
Isso daí não em sexta-feira 13, Halloween, isso daí ganha Oscar. Ô, Ed Mas Paulo, vamos no que interessa, porque vai. coisa feia eu já vi bastante. Olha só que coisa que aconteceu. Uma médica, olha a coisa, a vítima era uma médica, estava indo para o trabalho e os vagabundos, não coloca o vídeo não, só para dar uma olhadinha, porque pouco quero malhar o vídeo. Olha que coisa, ela estava indo para o trabalho e quando teve ali na Ayrton Senna, na entrada da Ayrton Senna, uma rodovia muito bem movimentada aqui, aí um vagabundo de trás, né, uns caras atrás, bateram no para-choque dela, a turma da gangue da batidinha. Presta atenção, você está em casa, porque agora tem isso também. Agora não é só o Pix, não, tem aquela batidinha falsa que você sai do carro, os caras te guindam. Foi o que aconteceu com essa médica foi sequestrada, levada para um hotel, que ela teve que pagar. Um hotel meia boca, é lógico, aquele hotel bem ralé, pernilongo é mato, tem mais pernilongo do que, né? E foi levada para lá. Depois levaram para um cativeiro. Só que é o seguinte, aquilo que eu falo para você, Luiz, a gente sempre conta aqui, quando a comunidade e a polícia trabalham em conjunto, não tem criminoso que aguente, né? Já isso é uma dica aí para a Secretaria de Segurança Pública de todo o país, todos os estados. Isso aí é fantástico. O que aconteceu? Quando ela foi para o cativeiro, ligaram para a polícia. A polícia, os caras ficaram sabendo, né, que tinha alguma coisa, ligaram para o bandidão, porque viram ali a movimentação muito perto do cativeiro, ligaram para a polícia, o bandido ligou para o cara que estava no cativeiro e falou, vaza, filho. Quando ele vazou, mostra a imagem aí, foi para a fuga, deixou a mulher lá no cativeiro, e aí o que você vai vendo é o seguinte, polícia da Rocan, não tem saída. Se você for parado pela Rocan, desce, porque não tem como, os caras entram até em teatro, não tem como, olha só, os caras vão atrás, não tem perdão, pegaram, o cara abandonou o carro, foi uma perseguição de mais de 20 minutos, o pessoal teve trabalho aqui até para editar, de tanta coisa que tinha. E aí você vai ver, passou em cima da pontinha ali, não tem, onde tem pedestre tem polícia. E aí desceu, correndo atrás do vagabundo, o pessoal preparado, e aí você vai ver exatamente o momento em que o cara achou que fosse dar, né, certo, e não deu. Olha, a menina encosta, nessa hora a população fica apavorada. Bandido preso pro chão, vagabundo. Sabe quantos anos esse marginal, essas imagens foram cedidas pela polícia? 18 anos. Não consegui emprego, tá difícil, então eu tenho que roubar. Essa é a filosofia dessa bandidagem, que se não vai preso, vai pro colo do cramunhão. Preso, confessou onde estava o cativeiro, a polícia foi lá, tentou encontrar a mulher, mas a vítima, que é médica, mulher de um promotor de justiça, fala para mim se esses caras não estão ferrados agora. E os outros também foram presos, as imagens não mostram. No cativeiro, a mulher conseguiu fugir e ela, no final, contou aí, né, que a polícia aí foi lá, encontrou ela aí, no carro, médica, agradecendo a polícia, dizendo que conseguiu fugir porque os moradores foram lá e falaram, corre que ele foi embora. Então é aquele 180, muito legal, né, Luiz? O João Gomes vai trazer detalhes sobre uma história terrível, gente. Terrível. Natan de Melo Furtado foi preso no Amazonas suspeito de matar 3 mulheres, uma delas com mais de 70 perfurações. Autoridades locais têm identificado esse homem como serial killer. Ao vivo, João Gomes vai trazer todos os detalhes pra gente. Uma boa noite para você, João. Olá, Luiz. Boa noite para você, boa noite para o resto do Brasil que acompanha a programação do Alerta Nacional. É isso mesmo, a prisão do Natan de Melo Furtado, de 33 anos, aconteceu por meio da Polícia Civil do Amazonas, aqui em Manaus, e também em parceria com a Polícia de Iranduba, que fica na região metropolitana de Manaus. De acordo com as autoridades, o Natan era popularmente conhecido como Giban também, e foi denominado aí pela Polícia Civil do Amazonas como um serial killer. Estava sendo procurado, então, desde o ano passado, pelo assassinato de pelo menos 3 mulheres. O último assassinato aconteceu durante o mês de junho de 2022, na zona sul da capital do Amazonas, contra uma mulher identificada como Leonor Nascimento Maria, de 57 anos de idade. Ele era inquilino dessa mulher, a relação entre eles dois existia porque ele alugava um apartamento onde a Leonor era proprietária, e no dia do crime, mais especificamente no dia
28 de junho de 2022, de acordo com a filha da vítima, ela chegava em casa quando acabou encontrando a própria mãe assassinada com pelo menos 73 perfurações por todo o corpo. Ainda na cena do crime, Natan abandonou uma tesoura para trás, que é a arma que a polícia acredita que foi usada para cometer esse brutal assassinato contra a Leonor. Em seguida, ele fugiu do local e estava sendo procurado pelas autoridades. Mas além desse brutal assassinato contra essa mulher no ano passado, ele já tinha feito outras 2 vítimas durante o ano de 2021. Os outros 2 assassinatos aconteceram em Boca do Acre, que é uma cidade que fica no interior do Amazonas. As vítimas do interior foram identificadas como Esmeralda Tocha e Lúcia Barbosa. As 2 tinham 50 anos de idade e também foram assassinadas com inúmeras perfurações por todo o corpo. Só que elas 2, além das perfurações, ainda tiveram os corpos carbonizados pelo Natan. As 2 tinham um relacionamento amoroso com ele, já a do ano passado, a vítima do ano passado não, era apenas eles tinham uma relação ali de comercial, justamente porque ele era inquilino dela. A gente vai escutar a delegada responsável pela prisão do Natan, porque ela dá mais detalhes sobre a motivação desses crimes brutais. Nós vamos ouvi-la agora. A motivação é ódio e misoginia, ódio às mulheres. Não tem outra explicação, não tem outra motivação. Porque essa mulher era uma mulher de 57 anos, como eu falei, em tratamento de câncer. Ele podia levar o que quisesse da casa dela, sem precisar desferir 73 golpes de arma branca contra ela. Olha, de acordo com a delegada, então fica claro o motivo dos crimes, o motivo desses 3 homicídios, né? Ele tinha ódio, misoginia, ele tinha ódio dessas mulheres, tanto que as 2 primeiras vítimas em Boca do Acre eram namoradas dele, tiveram relações amorosas com ele, posteriormente foram assassinadas de forma brutal, tal qual a vítima, a Leonor, de 57 anos do ano passado. Agora preso, ele fica à disposição da justiça, Luiz, e a gente espera que as mulheres aqui no Amazonas possam ter um pouquinho mais de paz com esse homem atrás das grades. Eu volto com você no estúdio. Olha, gente, eu vou trazer um caso para você. É um caso que chamou bastante atenção pela violência, né? Pela violência do crime, motivada por uma suposta agressão. Depois de agredir a companheira, um homem foi atropelado 2 vezes pela filha da esposa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, e o Alex Miranda está no caso e traz todos os detalhes para a gente. Parecendo enlouquecida, a mulher chega com o carro já sabendo onde estava o seu alvo. Este homem, que está agachado em frente a uma lanchonete. Em alta velocidade, ela arranca a sustentação da cobertura e atropela em cheio o cidadão, que é nada mais, nada menos que seu padrasto. Quase atropela também o funcionário do estabelecimento, escapou por pouco, rapaz. Depois, veja aí, ela dá uma ré, confere se o atropelado consegue levantar e quando ele tenta, pau, recebe outro golpe violento. É atropelado pela 2ª vez, ainda com mais violência. Em seguida, a mulher desembarca e vai conferir se está tudo bem. Tadinho, machucou, se feriu. Quer que chame a ambulância? Ah, sei não, hein? Nada disso. Ela ainda grita com o padrasto. O que a mulher não sabe, ali na hora, é de que ele não resistiria aos ferimentos. Depois de tudo, ela foge e até esquece a passageira, que foi deixada por ali mesmo. Esta mulher, que vimos aí no vídeo gravado por câmeras de segurança do estabelecimento onde aconteceu o caso, fez tudo isso para se vingar do padrasto. Antes dele ser atropelado por ela, teria enchido a mãe da jovem de pancadas. Por isso a revolta da filha, que não mediu as consequências. A polícia entrou no caso e identificou a autora do atropelamento. Ela deverá responder pelo crime de homicídio doloso. Afinal, as imagens deixaram claro que ela realmente tinha a intenção de atentar contra a vida do bacana que agrediu a sua mãe. Ele não morreu no local, foi socorrido, foi levado para um hospital em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mesmo tendo agido em defesa da mãe, a autora do atropelamento poderá ainda ser presa pelo crime que praticou. Olha, nós temos novidades do caso da chacina que matou uma família inteira no Distrito Federal. O 4º suspeito de participação no crime se entregou à polícia. A principal tese da polícia é de que o crime tenha sido cometido por dinheiro após os suspeitos descobrirem que a família tinha recebido uma grande quantia. Vamos ver.
Carloman dos Santos Nogueira, de 26 anos, estava foragido, mas se entregou. Ele é suspeito de participação na morte de 10 pessoas da mesma família. As investigações mostram que Carloman conhecia as vítimas e pelo menos um dos outros suspeitos do crime. Os corpos das 3 vítimas que estavam desaparecidas foram identificados ontem. Eles estavam enterrados em uma cisterna em Planaltina de Goiás. Um adolescente foi apreendido ontem à noite, suspeito de participação no crime. Ele confirmou e disse que receberia R$2.000 pela ajuda. Depois de prestar depoimento, o jovem foi liberado. A polícia ainda investiga o caso, mas a suspeita é que a motivação do crime seja por dinheiro. Outros 3 suspeitos foram presos pelo envolvimento na chacina da família: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Aconteceu uma briga durante a venda de ingressos para o show da banda mexicana Rebelde. O povo ficou rebelde. O povo começou a se estapelar, tudo por causa da Mia, né? Tudo por causa da Dulce Maria, na verdade, da Anaí, né? Sei, rapaz, rapaz, Ei, é da minha época, macho. Que isso? Isso tudo. Eu gostava do Diego. Do Diego? Tu gostava do Diego, tá certo. Tudo isso porque o show vai acontecer no Rio de Janeiro, o povo tava na fila e aí começou tudo. Vamos ver como foi, já eu comento. Vai, na tela. A confusão aconteceu em frente à bilheteria da Janice Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O motivo teria sido a tentativa de uma das fãs de furar a fila. As pessoas ficaram incomodadas e discutiram com a moça, dizendo que estavam acampadas no local desde sábado para garantir os ingressos. Até que outra mulher perdeu a paciência e partiu para cima da moça, distribuindo tapas e empurrões. As imagens da briga viralizaram na internet durante o dia. A polícia foi chamada e a situação controlada. Seis indígenas Tenharim, denunciados pelo assassinato de 3 pessoas em Humaitá, vão a júri popular. O crime cometido em 2013, em vingança pela morte de um dos caciques da etnia, vitimou o técnico da Eletrobras, Aldenei Salvador, o professor Steph Pinheiro e o comerciante Luciano Freire. João Gomes vai explicar melhor toda essa situação pra gente. Boa noite para você, meu amigo. Exatamente, Luiz. A Justiça do Amazonas decretou que os 6 réus indígenas da etnia Tenharim vão a júri popular. Eles que são apontados como assassinos de pelo menos 3 pessoas durante o ano de 2014, Luiz, lá na cidade de Humaitá, no interior do estado do Amazonas. De acordo com a polícia, os assassinatos teriam sido motivados por vingança pela morte de um cacique da etnia que acabou sendo encontrado morto lá na comunidade. As 3 vítimas assassinadas, como você reiterou ainda há pouco, tratam-se aí do técnico da Eletrobras, Aldenei Salvador, além do professor Steph Pinheiro e do comerciante Luciano Freire, todos amazonenses. O caso teve repercussão nacional pela maneira na qual o crime foi cometido. De acordo com a polícia, ainda na época, em 2014, um cacique da etnia Tenharim acabou sendo encontrado morto, atropelado em uma das estradas de Humaitá. As autoridades explicaram que, além da motocicleta que o cacique pilotava no momento do acidente, uma garrafa de cachaça também havia sido encontrada com ele ali, então não descarta-se a possibilidade de que ele estivesse alcoolizado no momento em que foi atropelado. Ainda na cena do acidente, os indígenas Tenharim, que lamentavam a morte do cacique, receberam a informação de que ele teria sido atropelado por um carro modelo Gol e de cor preta que teria passado em alta velocidade pela estrada. Os indígenas então levaram essa informação até a polícia de Humaitá,
como uma espécie de pontapé para que as investigações tivessem início. Só que dias após essa informação ter sido levada para a polícia, os indígenas ainda não tinham nenhuma informação relacionada à investigação. Por isso, eles deram início a uma investigação por conta própria. Nessa mesma época, um carro modelo Gol e de cor preta, onde as 3 vítimas estavam, passou pela estrada de Humaitá e esses indígenas então associaram esse carro ao veículo que supostamente teria assassinado o cacique atropelado. Eles então decidiram abordar esse veículo, retirar essas 3 vítimas do veículo e assassiná-los com mais de 150 tiros. Em seguida, os corpos das vítimas foram amarrados por cipós e enterrados. A Polícia Civil só encontrou os cadáveres 2 semanas depois dos assassinatos e aí logo montou esse quebra-cabeças e chegou até esses 6 indígenas da etnia Tenharim que estavam então envolvidos nos brutais homicídios. Agora eles estão sendo acusados de triplo homicídio por motivo torpe e ainda sem ter dado a chance de as vítimas poderem se defender. Eu volto com você no estúdio, Luiz. Um suspeito de ter participado do assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira, morto em janeiro desse ano, foi preso. Segundo a polícia, a vítima foi morta por engano. Eita! Pena que não vai trazer ele de volta, né? Essa morte por engano. Vamos acompanhar aqui o caso, vai. Esse é mais um capítulo da história envolvendo o assassinato do cantor sertanejo Igor Moreira, que tinha 29 anos. Segundo a Polícia Civil, esse homem foi confundido e por isso foi morto por engano. Recentemente, a Polícia Civil conseguiu chegar até 2 suspeitos e com o interrogatório de cada um deles, a polícia conseguiu chegar até o 3º envolvido, que foi identificado como Patrick Batista, mais conhecido como PK. Ele estava caminhando em uma rua do bairro Colônia Santo Antônio, quando a polícia descobriu o paradeiro dele, foi até o local e conseguiu ali cumprir o mandado de prisão. Trouxemos ele para a delegacia, ele foi ouvido e a versão dele do interrogatório corrobora com as versões anteriores. Ele, o Patrick, o PK e o Dedinho são as pessoas que foram responsáveis pela execução aí do cantor e as outras pessoas foram responsáveis por dar fuga e dar o apoio logístico ali para o cometimento desse delito. E a arma agora vai ser submetida aí à perícia para verificar se realmente é possível afirmar que foi a arma do delito. Segundo a Polícia Civil, Igor era inocente. Ele não tinha passagens pela polícia, não tinha a ver com tráfico de drogas, também não estava envolvido com agiotagem. Essa vítima chegou em casa juntamente com a esposa e o filho. Os criminosos seguiram o carro dessa vítima e logo em seguida efetuaram 20 disparos de arma de fogo. Logo após essa execução, os criminosos descobriram que tinham matado a pessoa errada. Os criminosos, segundo a polícia, iriam receber R$20 mil por esse crime. Não receberam o dinheiro porque mataram a pessoa errada e também foram presos. A partir de agora, essa investigação continua para chegar até o Pica-Pau, que seria o mandante desse crime. A tragédia provocada pelo desabamento da barragem de Brumadinho completa hoje 4 anos. Foram mais de 270 mortos e até o momento 3 famílias não conseguiram enterrar os seus parentes. Ao vivo, Rodrigo Cabral traz mais detalhes para a gente sobre toda essa situação. Boa noite mais uma vez para você. Boa noite mais uma vez, Luiz. Pois é, são 4 anos, de uma espera angustiante pela localização dos desaparecidos e também por justiça. Até hoje ninguém foi punido pelo rompimento da barragem. A gente vai ver agora imagens das homenagens de hoje. Olha só, no centro de Brumadinho, sobreviventes, familiares de vítimas e moradores participaram de um ato que lembrou os 270 mortos naquele 25 de janeiro de 2019. Quando o relógio marcou 12h28, horário exato do rompimento da barragem, foi observado 1 minuto de silêncio e balões foram soltos, lembrando as vítimas da tragédia. Familiares de 3 desaparecidos ainda aguardam a chance de se despedir. Tiago Tadeu Mendes da Silva era funcionário da Vale, tinha 34 anos, deixou a mulher e 2 filhos.
Natália Porto Araújo tinha 25 anos, também trabalhava na Vale, deixou 2 filhos e o marido. E a Maria de Lourdes Costa Bueno, 59 anos, morava no interior de São Paulo, passava as férias com a família em uma pousada lá de Brumadinho. As buscas dos bombeiros continuam. Já são 1.400 dias de operação que não tem prazo para terminar. Sobre as causas, Luiz, as investigações concluíram que a Vale sabia do risco de rompimento e, na tentativa de fazer intervenções na estrutura da barragem, acabou provocando infiltrações que levaram ao colapso. 16 pessoas, a Vale e a empresa que emitiu o laudo de segurança foram denunciadas, vão responder por homicídio qualificado, além de crimes de poluição contra a fauna e contra a flora. Em nota, a mineradora Vale disse que desde 2019 já desembolsou 37 bilhões de reais para pagar indenizações e ações de reparação. Luiz. Hoje completa 10 anos da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. O incêndio tirou a vida de 242 jovens e a gente vai acompanhar na reportagem de Mariana Gindri. Pode rodar. O incêndio da Boate Kiss ocorreu em Santa Maria, na região central do estado. O fogo começou com um sinalizador utilizado pela banda que se apresentava. A casa noturna tinha diversas irregularidades nos alvarás e na estrutura, além de estar superlotada. A nossa preocupação era conseguir trazer para dentro do inquérito policial todas aquelas circunstâncias que realmente eram as causadoras do incêndio. Victoria faz parte dos 636 feridos que conseguiram escapar da tragédia de 2013. Com 21 anos na época, teve que lidar com o trauma e com sequelas nos pulmões. Perdemos muito colega, muito amigo. Imagina a gurizada recém segundo semestre perder um colega. Eu só sabia chorar. Natiele Soares, filha de Marilene, está no grupo das 242 vítimas fatais. A mãe teve que passar por tratamento psicológico e psiquiátrico para recuperar a vontade de viver. Minha preocupação era ser assaltada, era ser atropelada, era sofrer um acidente. Nunca passou pela cabeça uma coisa assim, aí de repente, de um dia para o outro... O júri da Kiss foi o mais longo da história da Justiça Gaúcha. O julgamento levou 10 dias. Os réus foram considerados culpados. A gente não tem que festejar esses 10 anos. Bem pelo contrário, nós não temos que relembrar os 10 anos. Nós temos que, sim, tentar aceitar que essa tragédia ocorreu por descuido dos entes públicos, que era eles que deveriam ser julgados, e deixar que Santa Maria volte a ser a Santa Maria. O júri foi anulado em 2022 e depois de 10 anos, ninguém foi responsabilizado. Durante a madrugada, uma vigília em frente à Boate Kiss reuniu centenas de familiares. Emoção, abraços e muitas palmas marcaram o dia em que a tragédia completa uma década. O programa acabou, mas fica tranquilo, porque segunda-feira nós estaremos ao vivaço com você. Obrigado pelo carinho, ótimo final de semana, tchau! E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tiro, escolhação, facada, tudo que não presta que tem que prestar também. Tá aqui no nosso canal.